Seria nossa irmã Dora, a mãe do nosso irmão Flavinho, mas ela se encontra doente
Então eu estou aqui no lugar dela para trazer a palavra de reflexão para vocês nesse início. Se encontra lá em Isaías 49, 15 e 16. Fala assim: caso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho no seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, e teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Você, igreja, que hoje aqui na terra não tem um pai, uma mãe, filhos, irmãos, que você está só. Eu tenho uma novidade para você: só você não está, porque aquele que te formou, antes mesmo no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, ele te santificou, amém? Então, amados, aqui na Igreja de Nova Vida, em Vila Rosali, aqui é tua igreja, aqui é tua família espiritual, amém? Então, se você se acha nesse momento sozinho, eu te falo, sozinho você não está, porque você tem aquele amor incondicional daquele que te formou um dia, amém? Então, nessa noite, se liga nos louvores, na palavra, tudo que for dito aqui, porque Deus tem grande obra para fazer na sua vida, amém? E eu prometo você que você não vai sair daqui como entrou. Basta você abrir seu coração e ver tudo aquilo que vai ser dito aqui. É o mês de maio, é o mês da família. E família é um projeto que Deus assinou embaixo, amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração para fazermos uma oração, para abrir esse culto, para abrir os louvores. No louvor a cura, no louvor a salvação, no louvor a libertação, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui mais um domingo, Pai, na tua casa, para te louvar, para te bendizer, para glorificar teu santo nome, meu Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um, Senhor, que aqui chegou. Oh, Pai, vai trabalhando em cada vida, abençoa, Pai, cada família representada. Oh, Senhor, muitas estão aqui sozinhos, deixou esposo, deixou esposa, deixou filhos, deixou parentela em casa, Pai. Mas eu, como igreja, Senhor, eu profetizo que no próximo mês de maio de 2026, cada um esteja aqui com a sua família, meu Pai. É o que eu profetizo para essa igreja na noite de hoje. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia! Se esse aplauso é para o Senhor, pode ser mais forte, hein? Aleluia! Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: é somente pela graça. Fala para ele: é somente pela graça. Cante assim, ó. Não é pelo que fiz, nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça.
Não tira o pé do chão e se alegre. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Todos juntos vamos declarar. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua. O nome disso é graça, só pela tua. Só pela tua graça. Aleluia, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, quem quer ver a Shekinah de Deus descer aqui neste lugar? Aleluia. Oh Deus. Ele mede até ao tamanho que consome
Aleluia. Glórias a Deus. Te adoramos, Pai. Oh, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Pai, entre nós. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo com grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar no início. Eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, precioso e precioso és para mim. Queria ouvir sua igreja cantando agora essa estrofe comigo. Cante comigo. Somos corpo, uma família vivendo a verdade, a glória do Senhor.
Diga para o irmão que está do seu lado agora. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Diga mais uma vez. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar essa noite a música que é a nossa música tema do nosso mês da família, que ela fala que em nossa alma estão as digitais de Cristo Jesus, as digitais de Deus, né? E foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos moldou do barro. Antes mesmo de chegarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Amém? De te escolher, cego pelos meus pecados, ouvir tua voz dizendo eu vim te buscar e te encontrar. Diga. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo seu amor te encontrei. Diga em uma só voz. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo. Sua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superar mundo. Vamos cantar no início. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo seu amor te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo. Declare. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superava o mundo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
todas as coisas, que dele, por ele, para ele são todas as coisas, o que dele, por ele. Onde o pecado abundou, hoje ela superará. Em minha alma estão suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado Nós estamos dando início hoje ao mês da família. E nessa noite nós queremos declarar sobre a sua família que a bênção se derrame sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, para todos sempre. Que nenhum mal venha chegar na tua casa, que nenhuma doença venha chegar na tua família. Que toda calamidade possa ser removida no nome de Jesus nessa noite. Nós profetizamos a bênção sobre a sua família, sobre a sua geração. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor
filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000. Nós profetizamos nessa noite, e teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos e os filhos, tua presença já acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia, e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Diga que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Declare nessa noite. Então declare que a bênção do Senhor e a bênção se derrame até 1000 gerações da família, de teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. Eu queria ouvir a igreja cantando que a bênção se derrame até 1000. Que a bênção do Senhor, que a bênção. Profetiza isso sobre a tua família nessa noite. Profetiza sobre a tua casa nessa noite. A sua presença. Do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia. E saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo. Felipe, a bênção do Senhor é contigo. Daniel, a bênção do Senhor é contigo. Daniel, a bênção do Senhor é contigo. João, a bênção do Senhor é contigo. Alisson, a bênção do Senhor é contigo. Todos vocês que estão aqui nessa noite, a bênção do Senhor é com cada um de vocês. Aleluia, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença Acompanhe por detrás, por diante.
você acredita nisso que nós estamos aqui cantando nessa noite, se expresse diante do Senhor nessa noite. Aplauda Ele, glorifica esse Rei, glorifica esse Deus. Nós adoramos o teu nome, Glória a Deus. Eu queria aproveitar esse momento, esse ambiente profético. Eu queria aproveitar também esse mês que está se iniciando agora, né? Para que a gente pudesse fazer uma oração, levantar um clamor aqui. Eu queria que ficasse na mesma melodia, que essa melodia aí. Levanta suas mãos nessa noite, querida. Aponta para qualquer lugar nesse espaço aqui, nesse bairro. Porque nós cremos que esse mês é um mês que nós dedicamos, né, para a família. E Deus se alegra porque a família é um projeto de Deus. Então nós, como igreja aqui em Vila Rosalia, estaremos orando, declarando sobre esse bairro, sobre esse município, sobre essa vizinhança, sobre essas famílias que estão nos rodeando aqui. Que o Senhor possa alcançar cada lar, cada casa, cada membro dessa casa, Senhor. Oh Deus, se há hoje uma mãe que chora, Senhor, se há um pai, Senhor, caído, Senhor, Pai, se há um filho perdido, Deus, Pai, se há uma casa agora que ainda não, a Tua presença não está ali, Pai, nós pedimos que o Senhor vai entrar nessa casa agora, Senhor, que eles possam ser alcançados por Ti. Que essas orações, que esse clamor, que esses louvores venham invadir essa casa, Senhor. Que a Tua salvação e a Sua graça abundante venha invadir essa casa, Senhor. Em forma de convencimento, convicção do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor é o único caminho. Que o Senhor possa trazer transformação para cada lar nesse lugar. Oh, que haja diferença na atitude. Que o Senhor entre nesse lar, trazendo a paz que excede todo entendimento. Pai, que o Senhor venha trazer harmonia. Que Teu Espírito Santo venha encher cada lar, Senhor. Que eles sintam sede e fome da Tua presença. Que Ele procure, Senhor, imediatamente uma igreja, uma casa, para que eles possam, Senhor, se entregar a Ti. Nós declaramos, Senhor, que São João de Meriti, que Vila Rosalia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda maldição lançada, toda palavra contrária está caindo por terra agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja abençoamos esse lugar, abençoamos essas casas, abençoamos essas famílias, em nome de Jesus. E se você concorda com isso, querido, aplauda o Senhor essa noite. Vira para o teu irmão do lado e fala assim: que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família. Profetiza na vida dele e as gerações que virão. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aplauda mais uma vez o Senhor e tome seu assento, querido. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Quantos estão aí felizes por estarem na casa do Senhor, glorificando a Deus? Todo mundo de branco, que bonito, né? Queria chamar aqui a responsável sobre os anúncios de hoje. Ana. Boa noite, família. Bem com vocês? Deixa eu dar um aviso aqui super importante sobre o batismo, tá? Estava conversando agora com a Neia. Algumas pessoas, inclusive até quem ainda vai batizar, precisa falar com ela quem vai levar, tá? Porque ela precisa organizar a questão do ônibus, gente. Então, por favor, hoje, final do culto, procurem a Alcineia. Quem tem intenção de ir, também procura a Alcineia, que ela vai ver a forma direitinho para o pagamento e vai dar para todo mundo ir em nome de Jesus, amém? Dia 17 de maio, às 17 horas, na nossa igreja, tem o bate-papo com os homens corajosos. O diácono Felipe pediu para anunciar. Também no dia 17, às 15 horas, na nossa igreja, tem o bate-papo da melhor idade, amém? Tem sido uma bênção. Gente, próxima terça-feira, nós vamos ter aqui o pastor Marcos Awad. Quinta-feira vai ter o Rafa pregando para a gente e sala de visitas de testemunho. Vai ser uma bênção, então compareçam, amém? No dia 10 de manhã nós vamos ter a nossa diaconisa Daniele pregando para a gente e às 18 horas o nosso diácono Rogério, amém? Não faltem, esse mês vai ser uma bênção, como todos os meses, mas esse mês está bem especial, amém? Não faltem. Jantar de namorados no dia 7 de junho, às 19h30, no espaço Casa do B, e o nome do jantar é Noite do Oscar. Quem tiver interessado, R$ 180, né, o valor para o casal, procure hoje o Dani ou a Silvana. Seminário, gente, 12 de julho, tá? As aulas vão ser aos sábados e também semipresenciais. Quem tiver interesse, procurar o Rafa. Ele hoje não está na igreja, mas peguem aí o telefone dele, o contato, já para garantir aí a sua vaga, amém? Sextas, quem puder nos ajudar, 5, 10 reais, 1 quilo de alimento não perecível, vai ser uma bênção, tá? Ainda temos famílias que precisam do nosso amor, amém? Orem e participem de toda a programação da nossa igreja. Amém. Vou aproveitar aqui para saber se hoje nós temos visitantes, né? Não chegou nada para mim, mas eu sempre gosto de fazer a pergunta que às vezes passa alguém despercebido. Tem algum visitante hoje que nunca veio à nossa igreja, está nos visitando hoje? Se tiver, não fique com... Aqui tem uma senhora. Por favor, fique de pé. Por gentileza, não vou... Tem mais alguém? Mais alguém? Lá atrás também. Qual o nome da senhora? Oi? Isso. Jéssica, né? E tem um senhor, um senhor que está lá atrás também, né? Ah lá, qual o nome do senhor? Oi? Alain? Senhor Alain, fica de pé. O senhor Alain está ali escondido atrás da pilastra, mas a gente está vendo ele daqui. Eu vou pedir para a igreja aplaudir a Deus pela vida dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Vocês estão na igreja de Nova Vida, Vila Rosali. Nosso pastor está aqui, é o pastor Ney, vai estar trazendo uma palavra, tá? Queria que vocês se sentissem bem à vontade aí conosco, na nossa igreja, tá? Se depois vocês derem uma oportunidade de 5 minutos, vou pedir que o Flavinho vai estar conduzindo vocês para conversar com vocês rapidinho, tá bom? Vocês me dão esses 5 minutos? É rapidinho, depois do culto, tá? Ele vai estar conversando com vocês. Se vocês têm algum lar espiritual, manda um abraço, né? O líder de vocês, mas se vocês não têm, nós ficaríamos muito felizes de receber vocês aqui como uma família, amém? Gente, e outra coisa também que eu queria falar com vocês é a respeito da EBD, né? Hoje eu estive na EBD mais uma vez, estou vindo na EBD aqui, tá uma bênção, né? Então, a galera que ainda não teve a oportunidade de participar da nossa EBD, o nosso estudo que a gente vem fazendo aqui é um estudo que está sendo elaborado pelo pastor Ney, então um estudo muito edificante. A gente estava falando sobre graça, e a conversa ela sempre se estende, né? O diácono Giovanni aqui, ele dá ele dá aula e depois a gente estende a conversa, então a galera tem voz, é muito boa, EBD, eu estou saindo muito edificado. Então eu estou convidando você que ainda não veio, não conhece, nunca participou, que você venha escutar e aprender um pouquinho a palavra, que é importante para todos nós, né? Escutar e estudar a palavra de Deus. Então, se você não veio, nossa EBD ela começa às 8h30, todo domingo de manhã.
Eu convido você, assim, da mesma forma que eu convido os jovens, e vocês que vêm e têm filhos pequenos, então tem EBD para crianças, tem EBD para jovens e tem EBD para adolescentes. Então você pode chegar aqui, você deixa o teu filho numa das salas e você participa da EBD aqui e vai edificar muito a sua vida. Tem uma aniversariante aqui hoje também, que é a Úrsula Lia. Isso? Ou então, por favor, vamos orar pela vida da Úrsula. Tem mais alguém que está aniversariando, gente? Vem, Dani. Ah, Alex. Grande homem. Motoqueiro. Pode vir. Vamos lá, meus aniversariantes. Aniversariante de maio. Herbert também? Família completa, né? Todo mundo. O senhor esqueceu o aniversário do senhor? Que isso? Já está passando já assim, né? Não está nem mais. O senhor botou mostarda hoje, ficou bonita essa mostarda do senhor. Tira a onda, tira a onda. Vamos estender as mãos aqui para os nossos aniversariantes. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, Senhor, dos teus filhos aqui, Senhor, que estão completando mais um período de vida, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles, Senhor, tudo que eles passaram, tudo que o Senhor, todas as vezes que o Senhor sustentou, cuidou, Senhor. Pai, mas que nós pedimos que o Senhor continue, Senhor, na frente da vida deles, como foi falado aqui no louvor, na frente, na traseira, adiante, que o Senhor possa cuidar deles, prosperar, fazer com que eles sejam bênção nesse lugar, bênção nessa terra, Senhor, onde eles colocarem os pés, onde eles colocarem as mãos, que eles sejam abençoados e que eles sempre levem com eles a sua presença. Pai, nós abençoamos com a igreja, cada um deles, em nome de Jesus, que todos digam amém. Parabéns. Amém. Quanto? Parabéns. 70, cara. Ai. Gente, então vamos lá. Nossas demandas foram rapidinhas hoje, né? Então nós vamos para os nossos dízimos e ofertas, né? Nós estamos nesse período do começo de mês e assim como começa o mês para todos nós, o que acontece? Pagamento de contas, né? Assim é com a gente e assim também é com a igreja. Então, nós quando levantamos aqui, falamos sobre dízimos e ofertas, nós não estamos falando, dá o teu dízimo para a igreja ter que pagar a conta dela, não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui que esse é um momento de que nós podemos ser abençoados, trazendo uma semente para uma terra fértil. Eu sempre falo que esse momento é o momento que Deus preparou para mim, para que a minha casa seja abençoada. E assim como nós queremos que as nossas casas sejam abençoadas e prósperas, então com esse ato de amor, eu entendo que na minha vida, tá, gente? Eu entendo para mim. E quando eu faço isso, eu estou abençoando, eu não estou abençoando a casa de Deus, eu estou abençoando a minha casa. Porque essa é a oportunidade que Deus me dá. Eu acredito que você também entende dessa forma. Então, esse momento é o momento que nós viemos aqui, porque nós entendemos que esse lugar é um lugar que Deus constituiu nessa terra, para que a tua família viesse congregar, para que vidas pudessem ser salvas, para que pessoas pudessem escutar a palavra de Deus, para que a gente pudesse adorar como corpo de Cristo. E nós estamos aqui também para ofertar e mostrar o nosso amor e a nossa fidelidade. Se você também entende dessa forma, né? Então você fica à vontade, tem um envelope, né, que está aí na frente da sua cadeira, para que você possa ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? E você praticar esse ato de amor e esse ato de fé. Eu tenho certeza que a sua casa e a sua família vai ser muito abençoada. Já vem porque você... Amém? Fica de pé, quem é que pegou seu envelope? Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigado por na nossa casa, na nossa igreja. Nós somos da tua fidelidade, mesmo nós
nossas vidas. Por isso, Pai, nesse momento, eu te peço uma bênção, Pai, sobre a vida de cada dizimista e de cada ofertante, Senhor, que vão trazer o seu dízimo e a sua oferta no teu altar, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo teu nome, Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego, abençoar, Pai, causas na justiça, Senhor, para que os teus filhos possam ter o teu celeiro, Senhor, ó Deus, para poder dar, Senhor, para poder abençoar outras vidas, Senhor, como o Senhor tem feito, Senhor, nesse lugar, nas nossas casas. Nós somos gratos a Ti, porque até o dia de hoje, o Senhor tem feito maravilhas, e nós cremos que nós vamos viver mais dias de milagres na nossa casa e na nossa igreja. Por isso eu oro, Pai, nessa noite, te agradecendo pela Tua fidelidade, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Traga aqui na frente, pastor. Cura, queridos. Então, oração pela vida do seu Ricardo. Eu quero saber quantos me ajudam neste mês, orando pelo seu Ricardo. Levante sua mão. Quero mais pessoas. Amém. Seu Ricardo, esse pessoal aí te ama, tá bom? Tá orando junto comigo, com você, crendo na cura, crendo no poder de Deus sobre sua vida. Gostaria que você se levantasse para a gente orar pela vida do seu Ricardo, impusesse as mãos aqui e declarasse a bênção de Deus sobre o coração desse irmão, deste colega, deste amigo de caminhada. Estenda a mão. Pai, em nome de Jesus, que minhas mãos sejam tuas mãos sobre a vida do seu Ricardo. Nós sabemos, ó Pai, o quanto ele tem lutado, o quanto ele tem trabalhado, ó Deus, o quanto o teu Espírito Santo tem trazido alento, tem trazido coragem para o teu filho, porque é um momento difícil, Pai, e fora desse momento, algumas coisas que ele passou, como o rim, a operação do rim, Pai, tu tiraste ele daquele CTI, trouxe ele para a gente de novo, Pai, ele está aqui hoje no teu altar, te dando graça por essa operação que ele fez, e agora, ó Pai, nós estamos nos comprometendo de estar todo esse mês de maio, o mês da família, orando pela vida do teu filho, declarando em primeiro lugar a cura sobre a vida dele, Pai, que tu podes fazer, Pai amado,
Então, nós, como igreja, como amigos desta família, nós queremos, ó Pai, compactuar com Ele, ó Pai, este poder, esta graça, ó Pai, de oração, ó Pai, dentro desse mês, entendendo que o Teu milagre já está sobre a vida dele, Pai. Nós acreditamos assim, oramos por ele nessa Santa Ceia, Pai, que essa ceia seja uma ceia de cura para a vida dele, uma ceia de milagres, como para todos nós. Nós, ó Pai, nos comprometemos esse mês em oração pela vida do seu Ricardo, acreditando nesse poder sobrenatural que Tu podes fazer. Oramos pela vida do Teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam todos amém. Vamos aplaudir a Deus pela conquista. Tome seu assento, vai ser passado um vídeo agora. Quem vai anunciar o vídeo? Você que vai anunciar? Vai ser na hora da ceia, né? Eu que estou correndo demais, né? Isso, eu que estou correndo demais. Vai ser na hora da ceia, né? A gente tem aquela ansiedade de ver as coisas acontecendo, quanto mais nesse tempo tão precioso que é o tempo da família. Coloque meu tema, por favor. Amém, amados? Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a mesa que restaura a família. Diga para o seu irmão, a mesa que restaura, bem forte, vamos lá? Nós vamos ler Lucas 22, versículo 19 e 20, que vai dizer assim: e tomando o pão, deu graças e partiu, e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramada por vós. Pai, em nome de Cristo, eu te peço tuas bênçãos sobre minha vida, porque eu não posso falar de mim, mas tenho de falar do teu Espírito, das coisas boas que vêm do teu reino. Eu te peço, Senhor, aqui tem alguma escrita, tem algo, Senhor, compilado, visto de outras pessoas que falam sobre família, mas eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo hoje sente do nosso lado, que não seja a minha escrita, mas que seja a tua voz a falar mais profundamente do que eu nesta noite. Eu te peço que meus lábios é seu, minha língua é sua, meus gestos são seus, e que tudo isso possa cooperar para um bom entendimento e um bom ensinamento para todos nós nesta noite. Eu te peço, em Cristo Jesus, digam todos amém. Queridos, todo recomeço precisa de um lugar. Repita comigo, todo recomeço precisa de um lugar. Quero ouvir vocês. Todo recomeço? Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Vocês são a maioria, hein? Isso aí. Então, todo recomeço, ele precisa de um lugar. A mesa, ela sempre foi esse lugar para Deus. Foi a mesa que Jesus escolheu anunciar a nova aliança. Foi a mesa que ele reuniu seus discípulos antes da cruz. A mesa. Bom? Lança o outro. Então a mesa para Deus não é só um móvel. A mesa para Deus, ela é um altar. Diga comigo, um altar. Um altar. Então, é um lugar de encontro. A mesa é um lugar de encontro. Diga amém. A mesa é um lugar de reconciliação. A mesa também é um lugar de lágrimas, de cura. E é ali que tudo pode ser restaurado. Os vínculos, os laços, os corações, os sonhos, tudo isso acontece na mesa. Agora, não é à toa que ao longo das Escrituras nós vemos Deus usando mesas para ativar destinos. Pense em Mefibosete, por exemplo. Ele foi restaurado na mesa de Davi. Mefibosete foi restaurado na mesa de Davi. Os discípulos, eles reconheceram Jesus no partir do pão, lá na mesa de Emaús. Não sei se você lembra disso. E hoje Deus, ele quer fazer a sua mesa um altar de recomeço. Deus quer fazer da sua mesa um altar de recomeço. Em um lugar onde os laços quebrados, eles serão refeitos, sabe aonde? Na sua mesa. Onde o silêncio será quebrado
e onde o amor será restaurado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ouvir um amém bem grave. Neste culto de Santa Ceia, que também vai marcar a abertura do mês da família, o Espírito Santo está nos chamando de volta para a mesa. O Espírito Santo está nos chamando de volta para a mesa. Voltar à mesa é voltar à presença. Voltar à mesa é voltar aonde? À presença. Voltar à mesa, queridos, é voltar ao diálogo. Voltar à mesa, queridos, é voltar à aliança. Porque não existe cura na distância. A cura está na mesa, onde há pão partido e cálice compartilhado. Ali a cura. A ceia não é só memória. A ceia é ativação. Quando você participa da mesa do Senhor com fé, algo no seu espírito começa a se alinhar. Algo na sua casa começa a mudar. Nesse momento, a mesa é mais do que um ato simbólico. É um decreto de restauração familiar. A mesa é um decreto de restauração familiar. Então Deus quer sentar-se contigo, com a sua casa, com a sua história, e escrever um novo capítulo nesta mesa. Ouçam amém da igreja? Amém. Hoje eu quero te convidar a sentar novamente à mesa, mas não a qualquer mesa. Eu quero te convidar a sentar à mesa do Cordeiro, a mesa onde o perdão flui, onde a vergonha é quebrada, onde o amor vence, a mesa que restaura a família. E essa mesa está posta para a tua casa. Hoje é o dia de recomeçar. Vou tentar repetir para ver se você dá um glória a Deus. Essa mesa está posta para a tua casa. E hoje é o dia de recomeçar. Só foi apenas uma introdução. Eu queria tratar com os irmãos agora. E eu tenho aqui um tópico que eu gostaria de conversar com você por alguns minutos, não só um, são 5 tópicos. O primeiro tópico é esse. Coloque para mim. A mesa do Senhor é uma mesa de aliança. Ali está um pouco diferente. A mesa é lugar de aliança e não de interesse. A mesa do Senhor não é um ritual vazio. Ela é o memorial mais profundo de uma aliança eterna entre Deus e o homem. Quem entende isso, diga amém, por gentileza. Entenda comigo, quando Jesus, ele partiu o pão, quando ele ofereceu o cálice, Jesus não estava apenas realizando um gesto simbólico, ele estava inaugurando uma nova aliança. Uma aliança que não seria selada com palavras, mas uma aliança que estava sendo selada pelo sangue dele. Quem me entende, diga amém. Isso tem algumas implicações diretas na maneira como vivemos dentro da nossa casa. Vamos começar? Começar o confronto? Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, aliança é compromisso. Diga para o seu irmão, aliança é permanência e sacrifício. Mas hoje, muitos enxergam a família como algo descartável. Eles veem a família como algo descartável. Trocam de casamento como se trocasse de roupa. Desistem dos filhos por causa de um momento de rebeldia. Rompe com os pais por causa de feridas não curadas. Esquecem que família é um pacto diante de Deus e que sem aliança tudo vira fragilidade. Nós somos aliançados com Deus.
Diga amém. Nós temos uma aliança. Nós não temos um contrato familiar. Seus filhos nasceram através de uma aliança. Hoje nós vamos, daqui a pouco, no final. Deixei para o final. Porque quem vai vir aqui é meu filhão que eu carreguei no colo. Sabe? Você vai conhecer já já. Você não sabe como eu gosto desse garoto. Deixei para o final. Aliança. Eu entendi alguma coisa sobre aliança. Eu sempre preguei sobre aliança. Mas eu tive a oportunidade de participar de um curso aqui na igreja sobre aliança. E eu pude entender não só aliança familiar. Eu pude entender alianças que nós temos uns com os outros. Eu pude entender aliança que eu tenho que ter com Deus. Eu pude entender aliança de comportamento. Isso me chama a minha atenção. Então o problema é que vivemos numa geração que confunde sentimento com aliança. Confundem sentimento com? Pensam que aliança é quando tudo está bem. Quando o outro me agrada, quando o clima é leve. Aliança é isso. Mas a aliança se revela justamente no momento da dor. No momento do desprezo, da dor. Muita gente abandona um ou outro. Sabe por quê? Porque quebrou a aliança. Quebra de aliança, queridos. Para retornar, se aliançar de novo. Tem dores, tem confrontos. Então, quando Jesus, ele estabelece a ceia, ele sabia que um traidor estava ali, outro negaria. Ele entendia que todos os abandonariam. Mesmo assim, ele, olhando aquela situação, ele serve a todos. Isso é aliança. Aliança é servir a todos. Aliança é receber a todos. Então a ceia nos ensina que aliança é servir. Mesmo quando você sabe que vai ser ferido, você serve. Pastor, isso é muito difícil. E é mesmo. É o amor, mesmo quando você não recebe nada em troca, você ama. É decidir ficar, mesmo quando há razão para partir. E isso precisa voltar aos lares, queridos. Isso que eu estou dizendo, precisa voltar aos lares. Precisamos de pais que sustentam seus filhos em oração. Mesmo quando eles estiverem perdidos, precisamos de esposas que intercedam por maridos que ainda não entenderam o seu papel. Nós precisamos de maridos que protejam as suas casas, mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque a aliança não depende do que o outro faz, ela nasce do que Deus já fez. Aliança é isso. E na ceia, Jesus nos lembra que a aliança custa sangue. Custou sangue. Custou renúncia. Custou presença. E a mesa é o altar onde essa aliança é renovada. Todas as vezes que sentamos à mesa do Senhor, Ele nos faz algumas perguntas, e a primeira é: você ainda está comigo? Quando eu pego esse pão, quando eu pego esse cálice, a pergunta é: você ainda está comigo? A segunda pergunta, quando eu pego esse cálice e esse pão, você ainda crê no que você prometeu? E a terceira pergunta é: você ainda carrega o meu amor dentro de você? Quantos tomam Santa Ceia divididos? Quantos tomam Santa Ceia com maledicência no corpo? Quantos se aliançam em lugares que não tem nada a ver com a sua vida? Hein? Quebram alianças facilmente. Por isso hoje, ao olharmos para a ceia, precisamos olhar também
para dentro da nossa casa. Porque a aliança com Deus vai se refletir primeiro na forma como tratamos quem está à mesa conosco. Como eu trato quem está na mesa conosco? Como eu estou tratando o anfitrião daquela mesa? Na mesa, que tipo de pacto você tem com a sua família? Será que você tem um pacto firmado? Será que você tem um pacto de resiliência? Ou é frágil e condicionado? O Senhor, Ele está restaurando famílias hoje. O Senhor Jesus, Ele está restaurando famílias hoje. Começando por quem, pastor? Começando por aqueles que estão dispostos a restaurar a aliança da mesa. Por que igrejas são divididas? Por falta de aliança. Tem gente que diz que é por falta de compromisso. Não. Igrejas são divididas por falta de aliança. Porque a aliança tolera. A aliança repreende, mas a aliança tolera. A aliança não dá as costas. A aliança recupera os valores. Sabe? E a gente tem que acabar com aquela onda. Foi Deus que me falou, quando Deus não falou nada. O que acontece aqui é porque a aliança saiu do seu coração. Sabe por que o marido sai de casa? Porque a aliança foi quebrada. Sabe por que uma esposa atrai o marido? Porque a aliança foi quebrada. Ou nunca tiveram aliança, só tiveram um contrato assinado. Isso tem de acabar. Nesse início do mês da família, eu declaro na sua vida que você venha se aliançar com a sua família, que você venha se aliançar com a sua igreja, para que o poder sobrenatural de Deus e as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida de uma forma definitiva. Quem me entende, diga amém. Amém. A mesa está posta e a aliança está viva ainda, pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém da sua parte? Um aplauso a Jesus Cristo de Nazaré, o vivo e o novo caminho. Segundo ponto, são 5 ou 6. Não sei se eu consigo chegar até o final. Segundo passo é: a mesa é um lugar de cura das relações familiares. Antes de Jesus partir o pão, sabe o que Jesus faz? Lava os pés dos discípulos. Isso é forte ou não é, gente? Ele não começa a ceia com a mão no cálice, mas ele começa a ceia com a toalha na mão, os joelhos no chão. O ambiente da ceia é, antes de tudo, um ambiente de reconciliação. O ambiente da ceia é um ambiente de reconciliação. Agora, Jesus, ele sabia que havia tensão entre os discípulos. Jesus, ele sabia que havia traição, a traição estava próxima. Ele sabia da negação de Pedro. Ainda assim, ele chama todos à mesa. Ele lavou os pés de todos. E isso nos ensina que a mesa é o lugar onde o orgulho morre e a cura nasce. Vou repetir mais uma vez, para você dar um glória a Deus bem alto. Isso nos ensina que a mesa é o lugar onde o orgulho morre e a cura nasce. A mesa. Sabe por que muitas famílias adoecem? Porque evitam a mesa. Repito para os irmãos, sabe por que muitas famílias adoecem? Porque evitam a mesa. A mesa, querido, ela exige conversa. A mesa, ela pede presença. A mesa, ela confronta o silêncio.
Confronta o silêncio e a distância. Muitos lares hoje são bonitos nas fotos, mas são gelados no ambiente. Muitos lares são bonitos na fotografia, mas são gelados dentro da sua própria casa no ambiente. Pais e filhos que moram juntos, mas não se encontram. Casais que dividem a mesma cama, mas se dividem nas palavras. E tudo isso acontece quando a mesa da comunhão ela é substituída pela solidão do ego. Mas Jesus, com o gesto de lavar os pés, Jesus, ele nos ensina que não há mesa saudável sem reconciliação. Jesus nos ensina que não há mesa saudável sem reconciliação. E não há reconciliação sem humildade. Não adianta vir à ceia com o coração cheio de mágoas e pensar que tudo está bem. Você pensa que a cura está no pão? A cura está no perdão. A cura não está no cálice, a cura está no quebrantamento. E Deus hoje está chamando famílias inteiras de volta ao lugar da cura. A sua mesa cura. Tem cura para mim e tem cura para você. A cura de muitas casas não virá com mais dinheiro. Não virá com mais conforto. A cura virá com um pedido de perdão, um abraço chorando, um olhar de reconciliação. E tudo isso começa na mesa. A mesa onde Cristo está presente. A mesa onde Ele nos lembra que, se fomos perdoados, nós devemos perdoar. E se fomos lavados, nós devemos lavar também. Hoje, nesta ceia, amigos, o Espírito Santo está soprando sobre as famílias. Há casamento sendo restaurado agora, nesse momento. Filhos voltando o coração aos pais nesse momento. Pais se arrependendo das palavras duras que disseram. Esposas liberando perdão. Esposos sendo curados do orgulho, porque onde a mesa com Jesus, a cura para as feridas mais profundas. Curas. Agora, a ceia é um ambiente de restauração. A ceia é o altar da reconciliação. E hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você: voltem para a mesa. Voltem para o lugar onde os laços são restaurados ou reatados. Voltem para o lugar onde o coração volta a bater em aliança. E esta ceia marque o começo de um novo tempo na sua casa. Tempo de paz, tempo de graça, tempo de cura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso vai acontecer na sua casa. Diga amém. Terceiro ponto. Coloca para mim. A mesa é o lugar onde entendemos que somos uma família. Se somos espirituais, tudo se discerne no Espírito. Preste bem atenção. A mesa do Senhor, para mim, tem um poder extraordinário. A mesa do Senhor, ela nos nivela
de uma forma total. Na mesa de Cristo, não há o maior, não há o menor. Na mesa de Cristo não há títulos. Na mesa de Cristo não há hierarquia. Não importa se você chegou hoje à igreja ou se você está há décadas no ministério. Todos são servidos do mesmo pão. Todos bebem o mesmo cálice. Isso nos lembra de que algo essencial. Isso nos lembra de algo essencial. Somos uma família espiritual. Ou só amém da igreja? Em tempos onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez mais desconectadas, a mesa da ceia está nos chamando para perto, nos lembrando que não somos salvos para andar sozinhos, mas somos salvos para pertencer. Pertencer a quem, pastor? Pertencer à família de Deus e ter um novo sobrenatural espiritual acontecendo. É entender que temos irmãos na fé, que temos pais espirituais, que temos uma casa onde somos cuidados, corrigidos e amados. Temos uma casa onde somos cuidados, corrigidos e amados. Quem me entende, diga amém. Talvez você tenha vindo de uma família biológica desestruturada. Talvez você nunca tenha sentido o calor de uma casa de verdade. Talvez. Mas quando você senta à mesa do Senhor, ela declara sobre você. Ela declara que você tem uma família agora, que você pertence a essa família. Ela declara que você tem um lugar. E esse lugar, ele não depende do seu passado, mas da graça que um dia te alcançou. A igreja, ela não é uma empresa. A igreja não é uma associação. Não é um evento de domingo. A igreja, ela é uma casa espiritual. E a mesa é o centro desta casa. A minha mesa é Jesus. O meu sacrifício está nessa mesa. Ele é a verdadeira mesa. E ao redor da mesa, que a fé é compartilhada. É ao redor da mesa que o pão é partido. É ao redor da mesa que o fardo é dividido. E é por isso que o inimigo trabalha tanto para te afastar da comunhão, porque ele sabe que sozinho você se torna presa fácil. Quando você está só. A ceia nos lembra que ninguém caminha sozinho. Que todo corpo precisa de um corpo. Que toda fé precisa de encorajamento. A ceia nos lembra que toda ferida precisa de um ambiente de cura. A ceia nos lembra que esse ambiente é chamado mesa. Por isso hoje, Deus está restaurando em muitos o senso de pertencimento. E Ele está quebrando o espírito de orfandade. Ele está curando o isolamento espiritual. Você não é mais órfão. Você é filho. Você não é solitário. Você tem irmãos. Entenda isso. Que essa ceia seja um encontro ou um reencontro. Um reencontro com fé. Com a família da fé. Com o propósito de andar junto. Deus está te chamando para voltar ao centro. O centro da onde, pastor? O centro da comunhão, o centro da graça, o centro da mesa. E nessa mesa há pão para você,
há vinho para você, há lugar para você. E eu digo, sente-se à mesa, participe. E eu quero dizer, pertença à mesa, pelo amor que você tem a Deus. Pertença à mesa. Quarto tópico, coloque para mim. A mesa, ela nos envia, aqui eu botei, nos envia para restaurar outras famílias. Ali está, a mesa nos prepara para restaurar outras casas. A gente pensa que a mesa é um ponto final. A mesa é um ponto de partida. Depois que Jesus compartilha o pão, o vinho com seus discípulos, ele se levanta e foi cumprir o propósito mais elevado da história, que é a cruz. Da mesma forma, os discípulos que participaram da ceia não ficaram sentados em Jerusalém. Eles foram e pregaram, curaram, libertaram. A mesa hoje está nos preparando para uma missão. Quem entende isso, diga amém. Família saudável não é fim em si mesmo. Família saudável, ela se torna uma semente. Se eu estivesse no lugar, eu ia dar um glória bem alto. Eu não vou incorporar um itinerante aqui, fazendo aquela voz bonita, mas eu vou tentar repetir. Família saudável não é o fim em si mesmo. Família saudável é uma semente. Família saudável é base. Família saudável é plataforma. Quando Deus cura a sua casa, Ele não quer que você guarde isso para você. Ele quer te usar como resposta para outras casas. E hoje, no ambiente desta ceia, que abre o mês da família, o Espírito Santo está te dizendo: eu te restaurei para que você seja instrumento de restauração para outras famílias. Quantas famílias ao redor das nossas casas estão destruídas? Quantos casamentos acabaram em silêncio? Quantos filhos se perdendo sem direção? E você carrega dentro de si o pão da reconciliação, o vinho da nova aliança, a palavra da graça que cura. A palavra da graça que cura. Um dia eu estava no telefone com alguém e eu perguntei se alguém... Do nada eu perguntei, você está com um problema no seu casamento? Essa pessoa disse assim, eu não quero falar disso. Quando a gente rejeita a mesa, a gente não quer falar disso. Quando a gente aceita a mesa, a gente quer tratar daquilo que está destruindo o nosso relacionamento e destruindo a nós mesmos. Mas o problema é que muitos sentam-se à mesa apenas para receber, esquecendo que quem come o pão de Cristo também recebe o chamado para partir o pão às outras pessoas. Quem me entende? A ceia, ela representa o envio. É como se Jesus dissesse: você se alimentou, agora vá. Você foi perdoado, agora perdoe. Você foi restaurado, agora restaure. Isso começa dentro da igreja, mas precisa transbordar para fora.
Famílias precisam de crentes que saiam da mesa com autoridade espiritual. Famílias precisam de crentes que saiam da igreja com autoridade, da mesa com autoridade espiritual. Que orem pelas casas da vizinhança. Que ministrem aos amigos. Que levem a cura que receberam. Talvez você diga: mas quem sou eu para isso, pastor? E eu te digo: você é alguém que foi tocado pelo amor de Deus. Você não precisa de um microfone. Você precisa de um coração quebrantado. Uma mesa posta. Uau! Uma mesa? Está tudo preparado. Alguém entrou aqui antes de você. Preparou a mesa para você. Uau! Mesa posta. Tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Uma mesa posta. Uma escuta sensível. Deus, Ele pode usar a sua mesa como um altar para outras famílias. Imagine comigo. Não sei se isso é um sonho meu, mas tenta entrar no meu sonho. Imagine se cada família da igreja se tornasse uma mesa de acolhimento. Imagine. Eu acho que isso é só sonho meu. Imagine se cada ceia gerasse um movimento de misericórdia. Será que isso é só sonho meu? Imagine se cada pão partido virasse sementes plantadas em outro lar. Eu acho que é sonho meu, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que evangelho é isso. É partir para servir, sentar para depois se levantar e receber para depois andar. Hoje Deus está dizendo: eu estou restaurando sua casa para usar a sua casa. Hoje Deus está dizendo: eu estou restaurando a sua casa para usar a sua casa. A ceia não termina aqui. A ceia continua nas mesas da semana. Nos almoços com propósito, nas visões com oração, nas conversas cheias da presença. A mesa que te cura é a mesma mesa que te envia. E há famílias esperando pela palavra que você carrega dentro de você. Carrega o nome da família. Coloca a mão no seu coração. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Lugar para mim. Item 5. A mesa, ela expõe o que precisa ser curado na família. A mesa revela o que precisa ser tratado na casa. A mesa da ceia é, antes de tudo, um lugar de revelação. Foi ao redor da mesa que Jesus declarou: um de vocês vai me trair. Isso não foi dito em público, no templo ou na rua, foi
foi dito ali, no ambiente mais íntimo e mais seguro. A mesa é o ambiente mais íntimo e é o ambiente mais seguro. É a mesa da tua casa. Mais seguro e mais espiritual. Isso nos ensina algo poderoso. É na presença da mesa que o que está escondido vem à tona. Sabe por que o diabo odeia que a família se reúna na mesa? Porque ali as máscaras caem, ali os olhos se cruzam, ali as palavras precisam ser ditas. A mesa confronta o silêncio confortável e o hábito de fingir que está tudo bem. A mesa confronta. E muitos lares estão doentes. Muitos lares estão doentes não por falta de recursos, mas por falta da verdade, ou por falta de verdade. Deus, Ele quer curar as famílias, mas não há cura onde não há exposição da ferida. É por isso que antes de participar da ceia, Paulo ele vai nos dizer: examine-se, pois o homem a si mesmo. A ceia não é lugar de fachada. A ceia é um lugar de autoconfronto. A ceia é Deus dizendo: antes de comer o pão, encare as suas dores. Antes de beber do cálice, libere o perdão. Antes de lembrar da cruz, reveja a sua casa. Quantas famílias estão feridas porque ninguém mais fala sobre o que precisa ser tratado. Pais feridos porque desonra. Pais feridos porque desonra. Porque diz que nunca foi conhecido. Esposa machucada por promessas não cumpridas. Filhos distantes por mágoas não resolvidas. Mas nessa ceia, Deus está te dizendo: voltem para a mesa, falem a verdade, curem as feridas. Jesus, querido, lavou os pés dos discípulos antes da ceia. Ele tirou a sujeira do caminho. Isso se chama cura preventiva. E o Senhor está dizendo hoje para mim e para você: antes de celebrar, limpe. Antes de se alegrar, conserte-se. Porque a comunhão só é verdadeira quando é baseada em verdade, quando é baseada na graça. A ceia é santa, a ceia é poderosa, mas ela pode ser vivida com amargura do coração. Quer dizer, ela não pode ser vivida com amargura do coração. É por isso que Jesus está se expondo, ou expondo o que precisa ser tratado. Não é para envergonhar ninguém, mas para libertar. Não é para acusar, mas é para curar. Porque o que não é revelado não é tratado, e o que não é tratado apodrece. Hoje a mesa está posta e Deus está dizendo: deixa eu tocar nessa área que está escondida. Deixa eu entrar nesse cômodo fechado. Jesus está dizendo: deixa eu curar o que ninguém vê. A cura começa na exposição. A cura. E a mesa é o lugar onde a luz de Deus se revela e onde a graça de Deus restaura.
Tópico 6 e último. A mesa nos relembra do sacrifício que sustenta a família. A mesa nos faz lembrar do sacrifício que sustenta a família. Família forte não se constrói com palavras bonitas. Família forte se constrói com sacrifício. A ceia, querido, é o maior memorial de renúncia que a igreja carrega. Jesus não apenas partilhou o pão e o cálice. Ele foi o pão partido, ele foi o cálice derramado. Isso nos ensina que o amor verdadeiro se manifesta na entrega. Hoje eu gostaria que você se entregasse por inteiro. Hoje em dia, nós vivemos em uma cultura que quer os benefícios da família, mas não está disposto a pagar o preço. Nós queremos filhos obedientes, mas sem investir tempo de oração. Queremos um casamento feliz, mas sem abrir mão do ego. Queremos comunhão no lar, mas sem esforço. E aí, quando as coisas começam a ruir, a culpa é de um, a culpa é de outro, culpam a igreja, culpam até Deus. Mas a verdade é que não há mesa saudável onde não há sacrifício. Sacrifício de você pagar as suas contas. Sacrifício de você sentar na mesa e dizer à esposa: são as dívidas, são suas dívidas, as dívidas são nossas. Vamos cuidar disso? Vamos. Quantos cartões nós largamos para o lado? E quantos telefonemas nós temos de pessoas nos cobrando? São muitos. Vamos cuidar disso. A mesa não engana ninguém. A mesa não engana ninguém. Quem sabe hoje você vive numa mesa de enganadores, de fraudulentos. E hoje Deus quer recuperar a sua mesa. Jesus naquela noite lavou os pés, partiu o pão, ofereceu o cálice, depois caminhou para o Getsemane. Ele sabia que amar dói, sabia que perdoar custava, sabia que manter a unidade dos discípulos exigia sangue, mas ele foi, ele se deu. E hoje ele te pergunta: o que você está disposto a dar pela sua casa? O que você está disposto a dar pelo seu casamento? Homem de Deus, quero falar com os homens. Talvez você precise morrer para o seu orgulho. Quero falar com as mulheres nesse início de mês da família. Mulheres de Deus, talvez você precise renunciar à amargura. Eu quero falar para os vossos filhos e para os meus filhos. Talvez vocês precisam se levantar para honrar quem te gerou. Digo para todos hoje, porque a mesa da ceia é uma convocação. Decida amar até doer. Decida amar até doer. Decida servir até cansar. Decida se manter mesmo quando o outro ainda não entende. Famílias saudáveis são formadas de pessoas perfeitas? Não. São formadas de pessoas que decidiram permanecer. Não de pessoas perfeitas. Que escolheram carregar a cruz no lugar de fugir do compromisso. Que escolheram recomeçar quantas vezes for preciso. Que entenderam que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Foi o modelo de como se sustenta uma casa. A ceia nos lembra: você não vive para si. Você foi chamado para se entregar, para proteger. Você foi chamado para perdoar, para liderar com amor,
para servir com humildade. E quando todos na casa entendem esse princípio, a graça de Deus estabelece uma cura, uma cultura de honra e unidade que o inferno, ele não pode destruir. Hoje, ao participar da ceia, pergunte-se: o que estou entregando por amor? O que estou sacrificando em nome da aliança? Porque a mesa está posta, mas só permanece quem entende que o amor é mais do que emoção e o sacrifício diário. Você quer restaurar sua casa? Comece voltando para a mesa, porque a mesa é mais do que um lugar de refeição, é um lugar da aliança, da cura, da escuta, da entrega. Foi a mesa que Jesus revelou o céu, e foi a mesa que ele lavou os pés, e foi a mesa que ele expôs o traidor, fortaleceu os amigos, anunciou a nova aliança, e tudo começa na mesa. A mesa está posta. Deus está te chamando. Tanto que eu trabalhei, desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Vou ficar de pé. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, em meio às multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, a tua mesa cura. Essas pessoas que estão passando aqui foram curadas pelo Senhor. Vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Cante. A tua mesa cura. Dê a mão, irmão. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Coloca a mão agora no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos chegamos à tua presença nesta ceia com o coração rendido e com a nossa casa diante do teu altar. Obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança, que nunca desiste de nós, nem da nossa família. Obrigado pela mesa que está posta, pela cruz que foi erguida, pelo sangue que foi derramado. Hoje nós oramos como sacerdote dos nossos lares e declaramos: entra em cada casa agora, Espírito Santo, que toda divisão seja dissolvida, que toda mágoa seja perdoada, que todo silêncio seja quebrado, que todo orgulho caia por terra, que todo amor volte a fluir, que todo
restaurado como um ambiente de paz, presença e propósito. Declaramos que nossos filhos estão cobertos pelo teu sangue, que nossos casamentos estão fortalecidos pela tua graça, que os solteiros caminham em santidade, que os viúvos são consolados, que os idosos são honrados, que cada casa representada nesta ceia viva um tempo novo de cura, um tempo novo de perdão e um tempo novo de comunhão. Nós consagramos agora as nossas mesas, nós consagramos agora os nossos quartos. Pensa na mesa da sua casa e diga: eu consagro a mesa da minha casa. Pensa no seu quarto, diga: eu consagro o meu quarto. Pensa no corredor da sua casa: eu consagro os corredores da minha casa. Eu consagro a minha rotina. Permitimos que o teu reino governe sobre o nosso lar. Diga comigo: eu permito que o teu reino governe o meu lar. Diga que o teu espírito tenha liberdade na minha casa. Diga que o amor de Cristo seja o fundamento da minha convivência na minha casa, e a tua palavra seja o centro das minhas decisões. Cobrimos agora em nome de Jesus cada família dessa igreja. Cobrimos agora em nome de Jesus cada família desta igreja, cada casa aqui representada. Declaramos que nenhum projeto de destruição prevaleça na nossa vida. Declaramos que o altar da família será reerguido, que a tua glória habitará em nossos lares e que viveremos dias de paz, de honra, de propósito, debaixo da tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Carrego o nome da família, eu carrego o nome da família. Eu estava na segunda-feira dessa semana, se não me engano, pensando nessa mensagem. De repente eu encontro com a Daniele, com a Silvana, nos corredores da igreja. Ela disse para mim assim: pastor, será que você pode falar sobre mesa? Eu falei para ela: a mensagem é sobre a mesa. Sabe, gente, quando você tem um coração alinhado com aquilo que Deus vai fazer, os pensamentos se unem, os desejos vão se entrelaçando uns aos outros. Longe, sem saber de nada um do outro, Deus nos une. Tudo que começa em unidade acaba em unidade. Una-se na sua casa, na sua mesa. Comece tudo em unidade, que o final vai ser unidade. Mas se a sua mesa estiver destruída, filhão, termine em destruição. Carregue o nome da família dentro de você. Carregue o nome da família. Carregue o nome da família. A mesa do Senhor, ela cura tanto, sabe?
A mesa do Senhor faz milagres, sabe? Eu fico vendo minha nora aqui, né? Daqui a 2 meses, a Dadá chega. Quando eu vejo a minha foto aqui, eu fico olhando para mim. Eu tenho algumas fotos que alguém tiraram no hospital. E eu me vi o cara mais destruído ali naquele hospital, sabe? Com tantas interrogações. Eu vejo minha nora com tantas interrogações. Agora não, né? Antes. Quando eu olho para o Júlio hoje, a gente via um homem semi-morto se não chegasse o fígado. Mas o fígado chegou. Alguém, Júlio, teve que morrer para te dar vida. Você entende o sacrifício de Cristo, né? Você tem consciência disso, né? Tem alguém dentro de você que não vive mais, mas um pedaço dessa pessoa vive dentro de você, para que você tenha esse momento. Sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia da sua vida e disse: você ainda tem algo para fazer. Você ainda tem algo para fazer. Sabe? Isso me chama a minha atenção. Bernardo, Daniel caiu de uma altura tão... que quem olha seria a morte, né, Daniel? Mas hoje você está aí. Você carrega as cicatrizes, né? Mas está vivo. Sabe por quê? Porque Deus queria que você tivesse dirigindo esse trabalho hoje. Você e sua esposa. Você entende por que isso aconteceu? É assim. A tua mesa cura. Minha filha que está aqui tinha dores no abdômen que a gente não sabia o que fazer. Nós levamos ela num médico e o médico disse assim: ela tem alguns linfonodos na alça do intestino. Só que um dia ela chegou assim e falou assim, tinha uma dança aqui na igreja, e ela disse assim: eu vou dançar, pai. Mas filha, você está... Eu não sei. A ressonância continua, não sei se Márcia perdeu ela, mas continua com o resultado em casa. Mas até o dia de hoje ela está com 19 anos. Sabe? Foi curada aqui. Sabe? Pastor, e aí? Quero saber de nada. As dores se foi? Continua dançando? 19 anos hoje. Pastor, o que houve com ela? Quero nem saber. Saber para quê? Hein, gente? Para quê? A tua mesa cura. Tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Eu tenho várias emoções na minha vida, sabe? Várias emoções. Hoje eu vou consagrar o Henry. Traz ele aqui. Muitos não entendem, né? Mas você não entende o que é esse garoto para mim, né? Desculpa te chamar de garoto, que você hoje é um homem formado, né? Você não entende o que esse rapaz é para mim. Já tentaram tirar ele de mim? Tentaram. Mas não conseguiram. Amém? E nem vão conseguir. E hoje eu estou aqui levantando uma outra geração. É o Henry, né?
mesa do Senhor cura a gente. A mesa do Senhor traz respostas que a gente não tem nem ideia, sabe? Eu vivo coisas nessa igreja, queridos, que tem hora que eu olho para trás e eu falo, meu Senhor, sabe? Coisa linda, né? Fruto do amor, da dedicação. Que Deus nos dê graça. Vem cá, Rogerinho. Estenda as mãos, Pai, em nome de Jesus. Essa apresentação aqui marca esse início do mês da família. Ah, Deus. Alguém precisou morrer para que o Henry nascesse. Alguém precisou morrer para que a gente nascesse, né? Hoje eu estou com ele em meus braços. E hoje eu quero oferecer ele ao teu altar. Eu, como teu filho, teu servo, pastor desta igreja, ligado ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento o Henry nesse altar, junto com a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam todos amém. O corpo de Cristo foi dado por sua vida. Erga aos céus, Pai, obrigado por este corpo. Obrigado por essa abertura do mês da família. Coisa boa, Jesus. Coisa linda, Pai, que nós estamos vivendo. Que esse sacrifício, obrigado. Que essa mesa que representa cada lar. Que essa mesa, Senhor, possa
e seja em cada lar desta casa. Que essa mesa traga a cura. Que essa mesa traga a restauração. Eu abençoo essa mesa em teu nome, não em meu nome. Eu abençoo esse pão. Comamos todos desse pão. Coma deste pão. Pegue seu cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança. Erga os céus, queridos. Obrigado por esse sacrifício, Pai. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela vida da Márcia. Obrigado pela vida do Lucas. Obrigado pela vida da Evelyn. Obrigado pela vida da Débora. Obrigado pela vida da Radassa. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua cura. Obrigado por esse alimento. Obrigado por cada família aqui. Obrigado por cada cura. Obrigado, Senhor. Que esse vinho, que esse sangue traga restauração para as nossas almas. Eu ofereço a Ti. E obrigado por Tu nos dar este tempo de bênção a cada um de nós. Em nome de Jesus. Digam todos amém. Beba deste cálice. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Queridos, levante suas mãos. Nessa noite agradecemos ao Senhor por esse tempo que ficamos aqui, mas que acreditamos que esse tempo será prolongado. Para onde nós estivermos indo, nós vamos levar as palavras que foram ministradas no nosso coração e a presença do Senhor que está nele também. Nós acreditamos na família aqui nessa igreja, nós acreditamos nesse projeto. E não é somente de um mês, né? Nós colocamos esse nome nesse mês, mas esse é um projeto de Deus para todo sempre, né? E afinal de contas, nós nos encontraremos com Ele para formar uma nova família. A noiva se encontra com o noivo. Amém? Eu creio que Deus vai estar trabalhando na vida de cada um de nós e das nossas famílias durante essa semana e durante esse mês. Você crê nisso? Que essa semana seja uma das melhores semanas da nossa vida. Que nós possamos ter conquistas na nossa casa, reconciliações. Que a presença do Senhor esteja enchendo os nossos lares em nome de Jesus. Não perca essa presença, querido. Olha o que está escrito aqui atrás, ó. DNA. Deus nunca abandona. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos de uma forma rica. Aplauda o Senhor.